Edu, e em cima disso que você está falando agora, esses dias eu estava ouvindo uma reportagem, né? Pessoal questionando o time do Corinthians. O Corinthians tomou cinco, perdeu cinco jogos, né? Houve troca na diretoria, houve mudanças, né? Jogadores saindo, outros chegando. E aí a pessoa questiona, fala assim: quem que é o líder do Campeonato Paulista? É o Santos Futebol Clube. O Santos também É, teve bem pensado. mudança na diretoria. Oi, Edu? Bem pensado, bem pensado. É, o Santos Bem... teve mudança na diretoria, teve mudança na comissão técnica, teve mudança praticamente que em todo o elenco e hoje é o líder da competição. Hum, O que eu estou querendo dizer com isso é que você precisa, claro, contratar com qualidade, você precisa contratar com competência, mas você precisa ter um planejamento em cima disso tudo. O Guarani trocou o executivo, manteve o treinador, trocou a grande parte do elenco e não consegue, né? Não consegue uma somatória de pontos interessante. Não dá para dizer aqui que o Guarani enfrentou o Novo Horizontino, que está junto há muito tempo, que tem um treinador que está por lá já a longa data também, que é o Eduardo Batista. Mas isso não, dentro do campo, se não tiver comprometimento, se não tiver uma estratégia bem definida, se não tiver um olhar técnico onde o cara detecta problemas e faz os ajustes no vestiário, não vai adiantar absolutamente. O Guarani, por exemplo, fez um bom primeiro tempo. Criou a única chance de gol que teve no primeiro tempo, real, foi do Guarani, numa boa defesa do goleiro Jordi. E o segundo tempo, o que acontece? Vai para o vestiário, eu sempre digo isso. Tá aí você, Edu, a gente participa de quase todos os jogos juntos, eu sempre digo isso. A gente percebe quando tem a mão do treinador na volta do segundo tempo. Quando vem para o segundo tempo, o time que estava com dificuldade melhora, ou o time que estava numa crescente dentro do jogo piora. E o Guarani piorou. O Guarani piorou. E aí a gente vê pelo lado do Novo Horizontino a mão do treinador, do Eduardo Batista, que faz os ajustes que precisa, faz o. Pô, quem que tiraria aquele menino lá que vai pro Palmeiras agora, né? Que é bom jogador, O que fez um Rômulo. bom primeiro tempo? O Rômulo. Isso. Não, o Eduardo Batista detectou um problema, foi lá, tirou e colocou o Rodolfo. O que aconteceu? O Rodolfo foi lá e fez os dois gols. Isso é leitura de jogo. Isso é você preparar o seu time. Eu estava assistindo antes da partida do Guarani, eu estava assistindo Palmeiras e Santo André, o Abel estava ali ganhando o jogo de 1-0 e tal. O treinador do Santo André foi lá, fez 3, 4 modificações, o Santo André cresceu no jogo, foi lá e empatou o jogo. Então é leitura. Hoje não dá para dizer que tem favoritismo, o futebol é muito competitivo. Não dá para você dizer, por exemplo, que o Guarani vai chegar em Novo Horizonte e não vai ganhar. Não dá para dizer isso. Ou que o Novo Horizontino vai jogar em casa e vai ganhar do Guarani. Hoje nós não podemos dizer isso. Futebol é muito competitivo. É o momento, é a estratégia, é o que foi determinado, é o que foi treinado. E para mim, pelo que eu vi hoje, o Guarani parece que não treinou, né? Pô, como é que. Perdemos o Derek, que é, para mim, o jogador mais lúcido desse elenco do Guarani, perde contundido. E aí não tem alternativa nenhuma. O Guarani ficou no segundo tempo desfacelado na parte ofensiva. Não conseguia. Colocou lá o treinador, colocou lá mais dois, tira dois volantes, coloca dois homens ofensivos, um atacante e um homem que chega. E aí? Agora não criou absolutamente nada. Então não adianta, se não tiver estratégia, se não tiver o comprometimento dos Sim, atletas. Kleber. Perdão, Edu. Não, não, finalizando, por gentileza. Exatamente, tem que ter esse comprometimento, tem que ter essa entrega dos jogadores. E hoje, principalmente no segundo tempo, não teve.